Amém. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração, amém? Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, Deus, por essa oportunidade de estar aqui nessa noite com os meus irmãos, com aqueles que nos acompanham também pela internet. É uma honra, é um privilégio poder, Deus, ó Pai, estar aqui à sua disposição para ministrar a palavra. O que vou falar, sim, sou eu quem vai falar, mas é algo que o Senhor tem colocado no meu coração, é algo que o Senhor tem ministrado na minha vida, e eu tenho certeza que é algo que também o Senhor quer compartilhar nessa noite com cada um aqui, né, presente, e com aqueles que nos acompanham pela internet. Fala conosco. Uma vez o Senhor disse que certo semeador saiu a semear, uma semente caiu no chão duro, outra entre espinhos, pedras, e outra caiu em bom terreno. Nós sabemos que nós somos o terreno, nós sabemos que a tua semente é a palavra, que nessa noite nosso terreno seja um terreno frutífero, um terreno preparado, adubado, um terreno receptível para a tua palavra, que a atenção não esteja em mim, mas que esteja, Deus, na sua palavra, porque nessa noite eu sou apenas um canal, e o Senhor, Espírito Santo, tem toda a liberdade para falar ao nosso coração. E nós queremos receber e frutificar em nome de Jesus. Amém? Amém. Cheguei hoje aqui para participar com vocês e já me perguntaram, qual é o tema? Qual é o tema dessa palavra? E o tema dessa palavra é chegai-vos a Deus. Amém? Quantos aqui querem se achegar a Deus? Mais perto? Querem ter um relacionamento mais íntimo, mais profundo. Todos nós queremos. Uns mais, outros menos. E a gente vê com as atitudes isso, né? Com o compromisso, com o dia a dia, a gente vê até que ponto as pessoas estão dispostas a desenvolver e aprofundar esse relacionamento. Falando sobre relacionamento, a gente sabe que relacionamento não se faz sozinho, né? Nós não nascemos para viver isolados. Até tem um versículo da Bíblia que eu lembrei aqui durante o louvor, que fala que aquele que se separa, ele se insurge, ele se opõe à verdadeira sabedoria. Ou seja, é insensato, não é prudente viver sozinho. O relacionamento ele fez, faz e sempre fará parte da nossa vida, da nossa existência. Pessoas que vivem sozinhas, passam por dificuldades e muitas vezes sofrem muito. Muitas vezes sofrem até demais, porque vivem sozinhos. A Bíblia fala também que é melhor serem dois do que apenas um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Uma vez eu estava vendo na Bíblia também, uma palavra que dizia que uma pessoa lutaria contra 1000, e 2 pessoas contra 10.000. Não seria 2.000? 1.000, coloca mais um na equação, 2.000. Não, queridos, vocês sabem que quando você faz uma tarefa junto com o outro, vocês rendem mais do que o dobro. Porque está comprovadamente que em unidade, juntos, fazemos muito mais. Então nós nascemos, fomos criados para o relacionamento. Quantos concordam? Viver sozinho não é legal. No casamento é uma dessas opções, né? É uma dessas coisas que a gente vê acontecendo com frequência. Uma pessoa procurando outra, um homem e uma mulher constituindo uma família. Isso é mais uma prova de que o homem nasceu para se relacionar. E aí vem os filhos, e o desejo de ter filhos. Isso mostra o desejo de agregar mais pessoas nessa família. Se eu pudesse, eu seguia a onda do Jefferson. Eu teria 5 filhos, 6 filhos. Sim, teria. Mas, muitas vezes, a gente tem que ter um pouco prudente, a gente tem que olhar a nossa condição, alinhar o nosso propósito a Deus, porque tem pessoas que é um filho, tem pessoas que é mais. E eu admiro muito quem tem bastante filho. Né? Eu sou de uma casa de 3, mas eu só tenho 2. Mas ainda não estou operado nem minha esposa. Se o Senhor tocar, se o Senhor der uma oportunidade, quem sabe? Ela disse que ia assistir o culto hoje pela internet. Amém, Rafaela? Nós sabemos que o relacionamento, agregar pessoas é muito bom. A gente via, por exemplo, na época antiga, né, que era não era um filho só. A gente até vê Ana, por exemplo, Ana.
Demorou para ter um filho, teve Samuel. Parou aí? Não. Ela deu Samuel em oferta ao Senhor, conforme ela tinha combinado com Deus, e depois ela teve mais filhos. Você percebe que faz parte do ser humano vidas, mais vidas, o relacionamento, agregar pessoas. Jesus, por exemplo, Jesus é uma exceção, ele andava sozinho, não é? Não é verdade. Jesus, por onde ele passava, tinha multidões. Ah, mas é muito superficial andar em multidão. Ele deu o exemplo do que é ter relacionamento. Tinha 12 discípulos, ele tinha 3 mais próximos, e ele tinha um mais chegado ainda. Mas é porque esse um ele escolheu para ser mais chegado? Não. Aí já é um outro assunto que a gente pode falar depois. Aí são pessoas que respondem, são níveis de resposta, né? Que as pessoas têm para com o relacionamento. E a gente vê que Jesus ele deu um exemplo de que sozinho não é legal. É bom andar com pessoas. Ah, Jesus só tinha 12 então? Não tinha. Lembra dos 70 que foram enviados? Tinha mais gente que acompanhava ele. Tinha umas mulheres fazendeiras lá que andavam com ele, sustentavam o ministério, com as suas fazendas, com as suas posses, não é verdade? Então nós vemos, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, que o relacionamento, ele é algo que faz parte do homem. O homem foi feito, o ser humano foi feito para se relacionar. E é lógico que em primeiro momento, nós fomos feitos para nos relacionar com Deus. O nosso relacionamento, em primeiro lugar, começa com Deus. Então eu gostaria de convidar vocês nesse momento a abrir comigo a Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Eu quero começar por Gênesis, eu vou ler algumas passagens, não muitas passagens, mas eu gostaria que vocês tivessem um vislumbre de como que Deus se comporta nesse relacionamento. Ele nos fez, nós somos frutos do desejo dele de se relacionar conosco. Nós sabemos que Satanás, ele era o querubim ungido, ele era de alta patente, assim como Miguel, e ele era responsável pela adoração, ele era responsável pelo louvor, e ele era alguém próximo a Deus, e de repente acontece toda aquela atrocidade, ele tenta se levantar contra Deus, e a Bíblia fala que ele cai, e aí um terço do céu cai junto com ele, e a gente vê que logo depois disso, Deus começa um plano de restauração, e nesse plano de restauração nós entramos, e nós fomos feitos por últimos porque somos menos importantes, pelo contrário, tudo ele fez primeiro, para nos dar de presente, para nos abençoar, e ele nos fez por último, porque ele queria ter relacionamento conosco. Então nós sabemos que todos os dias, estamos cansados de saber isso, todos os dias Deus ele vinha na viração do dia, para o quê? Ter relacionamento com o homem. Ele vinha desde o primeiro dia da criação, até o dia que teve um incidente, o incidente do pecado. E você percebe que Deus vinha. Há da parte de Deus uma intenção em ter relacionamento com o homem. E não somente uma intenção, há uma disposição. Ele vinha todos os dias para ter relacionamento. E nós sabemos que Deus ele é imutável. Ele não muda com o passar do tempo, e ele não muda devido às circunstâncias. Deus ele não é a mesma, ele mudou. Na época de Jesus, Deus agia de maneira diferente, agora ele é outro Deus. Não, não é. Nós sabemos que Deus é imutável, ele é o mesmo ontem. Nós vemos lá em Hebreus, capítulo 13, dizendo isso, que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é imutável. Tem até uma música do Ouvir e Crer, né? Imutável é Senhor. Na época do Ouvir e Crer, a gente ouvia muito essas músicas, né? E cantava demais essas músicas, né? E ele não muda. Ele é o mesmo. Fiel, verdadeiro, justo, santo. Muitos atributos, né? Muitos adjetivos. Ele deixou de ser onisciente? Não deixou. Isso daí é algo que está cravado na identidade de Deus. Ele conhece todas as coisas. Aí eu te pergunto, quando Deus ele cria o homem, e o homem peca,
Nós vamos ler aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Acompanha comigo. Vamos ler só a parte A só. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém. Nós vemos um Deus onisciente e imutável que criou o ser humano para se relacionar. Todos os dias vinha ter um relacionamento com Ele, um relacionamento íntimo, próximo, sem nenhum tipo de obstáculo, uma coisa maravilhosa. Jardim, lugar perfeito, lugar de delícia, lugar lindo, maravilhoso. Todos os dias. Aí o homem peca. Deus mudou? Ele deixou de vir? Ele deixou de buscar o homem? Não mudou. Então aqui nós vemos já no início, no Gênesis, no início de tudo, Deus dizendo uma resposta para mim e para você. Mesmo que você peque, mesmo que você erre, mesmo que você fale, eu não vou mudar, eu vou querer sempre me relacionar com você. Da parte de Deus há uma disposição e uma busca constante em se relacionar com você. Então quando você olha para Gênesis, você já vê Deus no início deixando uma mensagem clara: eu não abro mão do meu relacionamento com você. Aí o homem peca, né? E a gente vê Deus então vindo até ele, e aí cadê a prova de que Deus não abre mão? De imediato ele fala: a virgem conceberá e dará à luz. E a gente sabe que ali já há uma profecia, que Deus deixa ali registrado, dizendo: eu vou dar jeito nesse relacionamento, eu já tenho o escape, eu já tenho o plano de restauração, para que esse relacionamento volte a ser pleno. E aí ele já aponta para Jesus, porque mais uma vez, eu afirmo, nós nascemos para ter relacionamento em primeiro lugar com Deus. Ele não abre mão, começa dele. O que a Bíblia fala no Novo Testamento? Eu vos escolhi, é uma escolha dele. Então, do que diz respeito de um relacionamento, a parte de Deus já está muito bem definida, ele te escolheu. E quando você pecar, ele não vai te desamparar, ele vai te buscar. Ele vai ao seu encontro. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim. Você que está em casa, você que está aqui, independente da situação que você esteja vivendo, Ele está constantemente à sua procura. A gente vê livros como Caçadores de Deus, que mostram o lado de cada relacionamento para com Deus, ensinando você a corresponder, mas sempre começa com Deus te caçando, te querendo, e demonstrando, e enviando o seu Espírito, enviando homens de Deus para ministrar a palavra ao seu coração, porque nós sabemos que da parte de Deus, há uma fome e um desejo para ter relacionamento com você. Então em Gênesis nós já vemos bem claro, Deus deixa bem claro: eu quero ter relacionamento com você. Uma das coisas que eu mais gosto em Gênesis também, lá no capítulo 5, quando Deus começa a registrar a genealogia de Adão, e ele começa a falar: Adão gerou Ciclano, Ciclano gerou Bertano. Vamos aqui, só virar um pouquinho para frente. Quer ver? Versículo 9 aqui, versículo 9, e viveu Enos 99 anos e gerou Cainã. E viveu Enos, Não é aqui não. Quer ver? Aqui, capítulo 4, versículo 26, está até grifado aqui. Diz assim a palavra do Senhor: e a Sete mesmo, Sete é o filho de Adão, e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Eu acho engraçado esses detalhes da palavra de Deus, eu acho interessante, porque você percebe que Deus aqui ele faz uma menção que alguém começou a ter uma atitude diferente nesse relacionamento. Enos começou a invocar,
Você percebe que toda vez que alguém toma uma atitude, uma iniciativa de corresponder, é recíproco, isso chama a atenção de Deus. Porque, mais uma vez eu digo, o relacionamento é algo que Deus deseja ardentemente desenvolver conosco. Desenvolver comigo, com você, desenvolver com aqueles que estão lá fora. Amém? Nós pegamos, por exemplo, em Isaías, capítulo 59, se você puder, abra comigo, Isaías, capítulo 59. Versículo 1. Poderia ler muitos outros versículos. O Velho Testamento está repleto, onde você vê Deus procurando o povo hebreu, Deus procurando um povo, Deus procurando um homem, procurando uma mulher, procurando achar, e achou a Davi. E nós vemos Deus constantemente demonstrando: eu quero me relacionar, eu estou procurando você. E nós vemos Deus de capa a capa atrás de pessoas. E aqui no capítulo 59 de Isaías, versículo 1, nós vemos mais uma vez Deus deixando um recado para mim e para você. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, surdo, danificado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Nós vemos aqui mais uma vez no versículo 1, Deus dizendo o seguinte para mim e para você: ei, acorde, eu estou pronto, eu estou disponível, eu estou esperando pelo momento onde você vem ao meu encontro, eu quero me relacionar. Existem alguns empecilhos aí, nesse relacionamento, mas não estão em mim, porque da minha parte, do meu lado, eu estou pronto para me relacionar. Eu digo isso, pessoal, porque tem muitas pessoas que pensam que Deus está com raiva dela, Deus está bravo com ela, Deus está distante, Deus está punindo. O silêncio quer dizer que Deus ele se afastou dela. Não é bíblico isso. Esse posicionamento de desamparo da parte de Deus, esse posicionamento de que Ele não quer você. Pelo contrário, você começa em Gênesis, você vê aqui, e em muitos outros lugares no Velho Testamento, você vê um Deus te procurando, um Deus te querendo, um Deus profetizando sobre um Messias que viria para resolver essa parada definitivamente, apontando para Jesus, que levaria o nosso pecado e que abriria o caminho. Você vê constantemente o Senhor Jesus também ensinando sobre isso. Onde? Vamos abrir em Lucas capítulo 15. A gente falou um pouquinho do Velho Testamento. Jesus ele aponta também sobre o relacionamento em Lucas capítulo 15. Aqui no Lucas capítulo 15 nós vemos 3 parábolas, A parábola da ovelha, a parábola da dracma. A dracma fala de uma peça, fala de dinheiro, fala de algo de valor, que foi perdido, e a pessoa que perdeu, a mulher, ela revira a casa à procura daquele algo de valor. O que Deus está dizendo para mim e para você? Eu vou colocar o mundo de ponta cabeça, mas eu vou à sua caça, eu vou à sua procura. Você não é um perdido para mim. Você pode estar perdido, mas para mim, você é o meu objetivo, você é a minha incessante procura. Você tem valor. Eu gosto muito do pastor Jeff, porque ele insiste em algumas canções, E aquela música Quero Que Valorize é uma música que ele é a campeã das baladas aqui da igreja, Mas essa música ela é tão importante, irmãos, porque ela nos lembra o que Deus pensa a respeito de nós. Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, você tem valor, você tem valor. Aqui nós vemos em Lucas capítulo 15, Jesus falando que você é comparado a essa dracma, e Ele vai fazer de tudo para te procurar, para te encontrar, e Ele não vai dar descanso, Ele não vai poupar esforços, Ele não vai poupar, eu vou ter que mexer naquele quartinho,
se for preciso, eu vou aonde tiver, mas eu vou à sua procura. Esse é o posicionamento de Deus. Você pode olhar para as ovelhas, eram 100 ovelhas, né? 99 estavam no aprisco, estavam ali junto com o pastor, mas uma se perdeu. 99 perdeu uma só. É tudo ovelha, tudo a mesma coisa, perdeu-se uma. Diga comigo, eu não sou apenas mais um. Eu sou um. Eu sou um filho, uma filha. Repita, eu sou uma filha, um filho. Importante para Deus. E Ele não medirá esforços para ir ao seu encontro. Ele não poupará esforços para ir ao seu encontro. Tanto é que nós vemos lá em João 3,16, né? E Deus amou o mundo. Está falando da parte de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira incalculável, inexplicável, que Ele deu, Ele fazendo algo da parte dele, do relacionamento, Ele tomando a iniciativa, e deu o seu Filho, para que o mundo fosse salvo, para que o mundo não fosse condenado. Você percebe que de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, há da parte de Deus, para com os perdidos e para com os filhos, né, o povo dele, há da parte de Deus uma busca, um interesse em desenvolver um relacionamento. Eu gosto muito daquela parábola do perdão. Lembra do rei que acerta a conta com um cara lá, que devia 10 mil talentos, uma coisa assim. Aí você convertendo assim para o dinheiro de hoje, dava mais de bilhões. Dava uns 6 bilhões mais ou menos. Cá entre nós, se eu tivesse devendo 6 bilhões, pode me entregar um meirinho lá que não ia ter como pagar não. Se é um Bill Gates da vida, ainda ia sobrar troco ainda para ele, né? Estou brincando, né? É umas comparações assim com o dinheiro de hoje, mas nós sabemos que, resumidamente, a dívida daquele cara era uma dívida impagável. Jesus ele estava dizendo o seguinte: você querido, você irmão, irmã, filho, discípulo, você bonitinho, você que se acha feio, todos nós, vocês têm para com Deus uma dívida impagável. A nossa dívida para com Ele é algo que nós não podemos saldar, mas Ele, da parte dEle, desejando ter um relacionamento com você, Ele faz algo que aos nossos olhos ninguém faria. E Ele dá por quitada, através do Filho dEle, Jesus Cristo, porque Ele quer relacionar com você. Ele quer desfrutar de um relacionamento ímpar com você. Só que muitas vezes a gente tem alguns probleminhas com alguns irmãos, algumas dívidas pagáveis. Por exemplo, a dívida do amigo lá era o quê? Era 3 meses convertendo. Como é que era? Era 30 denários, era 90, 100 denários, uma coisa assim. Dava uns 3 meses de trabalho. 3 meses de trabalho para mais de bilhões, é pagável, hein? Você pegar uns 3 meses e ralar, você consegue. O que Jesus está ensinando? Às vezes alguns irmãos vão ter algumas dívidas com vocês. Vão pisar na bola. Uns mais sério, outros nem tanto. Mas mesmo assim, é algo pagável. Nós temos que fazer o quê? Agir como nosso papai. Mas aí é uma outra palavra, né? Já vai para um outro caminho esse lado. Mas o que eu quero que vocês percebam mais uma vez é da parte de Deus. Ele dizendo, os empecilhos, as barreiras, aquilo que as pessoas muitas vezes colocam como dificuldade para me relacionar, da minha parte não haverá. Eu tiro do caminho, a dívida eu apago, eu derramo meu sangue, eu entrego meu filho, eu vou, eu busco, eu pergunto, cadê você? Oséias capítulo 6 fala, conheçamos e prossigamos. Você percebe que há da parte de Deus uma proclamação, eu quero me relacionar com você, me busque, me procure, me deseje, eu vou corresponder. Você vê Jesus várias vezes falando, Maria, repreende ela, estou aqui trabalhando, Marta falando, né? Repreende ela, estou aqui servindo o Senhor, passando um pano para te receber, pessoa tão amável, e ela está sentada aí no teu pé aí, manda ela me ajudar. Manda nada, ela escolheu a melhor parte, da minha parte eu estava esperando alguém para fazer isso, e ela correspondeu, eu
Vou estragar algo que eu quero? Na onde? Marta, Marta, você está cansada, está fadigada com muita coisa, relaxa. Jesus não está falando o seguinte, ele não está falando assim, deixa para lá, deixa a casa suja, deixa as tuas obrigações para lá. Ele não está ensinando isso. Ele está te ensinando o seguinte, que existe um momento de se relacionar com Deus que não deve ser substituído por outras coisas. E quantas vezes a gente tem visto a igreja, esquece a igreja, esquece os outros, vai dar aquela paradinha e falar assim, quantas vezes eu deixei de me relacionar com Deus por causa de alguma outra ocupação, que poderia ter sido feito em outro momento. Vamos falar só de nós, né? Aqui já tem muito exemplo para a gente já ver, né? Não precisa de nem olhar para o lado, né? Então você percebe que mais uma vez, da parte de Deus, há um incentivo para o relacionamento. Jesus era acessível às crianças, aos velhos, curou a sogra de Pedro. Quem sabe não foi por isso que teve que ele negou, né? Mas você percebe que Deus ele não escolhia rótulo, Deus ele não escolhia idade, Ele escolhia a todos, Ele quer a todos. Deus amou o mundo. Então nós vemos da parte de Deus esse posicionamento. E para finalizar, para a gente ter um vislumbre bem simples, não posso demorar muito, falaram que vai só até às 11 hoje o culto. Oh, aleluia. Apocalipse 3:20, nós vemos o Senhor Jesus se dirigindo a uma igreja. Servos de Deus, que oram, que pregam, que vão, né, que são pastores, são líderes, que estão envolvidos com o ministério, e etc e tal. E nós vemos aqui a Laodiceia, né? E aí nós vemos Jesus dizendo o seguinte, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Esse versículo muitas vezes é usado em evangelismo, e muitas vezes a gente parte para o contexto do perdido recebendo o convite de Jesus. O contexto aqui não é de uma pessoa que não conhece a Deus e está sendo convidada a conhecer a Deus. É o contexto de uma igreja que se perdeu, que está ali na religiosidade, na hipocrisia, que está ali na mornidão, e de repente, o Senhor mais uma vez está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Ele está dizendo para o hipócrita, eu venho ao teu encontro. Ele está dizendo para o herege, eu venho ao teu encontro. Ele vai ao encontro de todos, da parte de Deus, Ele não vai te rejeitar. Ele não vai te deixar. Ele te procura. Ele anseia pelo relacionamento com você. Então você pode ser um perdido no mundo, você pode ser alguém que está vivendo um momento bom e de repente peca, como lá Adão e Eva no jardim. Você pode ser um obreiro de Deus, um pastor, um líder, alguém envolvido na obra, mas está frio, está morno, está perdido, está totalmente assim alienado de Deus, na casa de Deus, na obra de Deus, mas longe do Deus da obra. Ele vai ao seu encontro. Ele anseia por se relacionar com você. Então nós definimos que relacionamento depende de eu e mais uma pessoa pelo menos. Então da parte de Deus, alguém tem dúvida de que Ele quer se relacionar com você? Está mais do que claro, está mais do que óbvio, está mais do que escancarado de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, que da parte dele, Ele te quer. Ele pagou preço, Ele deu a vida dele. Jesus ele morreu porque não tinha escapatória, pegaram Ele lá e Ele não tinha o que fazer. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Jesus poderia a qualquer momento abortar aquilo e tomar um outro posicionamento. Ele não escolheu isso. Ele escolheu você, passar pelo que tivesse que passar, para te conquistar, definitivamente. Você tem valor, eu digo mais uma vez, você tem valor. E agora começa a palavra. Chegai-vos a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8. Vamos abrir nesse versículo. Tiago 4, versículo 8. Que drama, né? Quando o pregador vira, depois de tanto falar, e fala assim, vamos começar a palavra. Foi só a introdução. Amém? Vamos abrir em Tiago capítulo 4, versículo 8.
Aí é complicado, hein? Mas não é não, meus irmãos. Uma palavra muito simples que Deus colocou no meu coração, que Ele tem ministrado a mim. Tiago capítulo 4, versículo 8. Ó, diz assim, é um versículo conhecido, é um versículo que todos nós já sabemos, mas que muitas vezes nos esquecemos. Chegai-vos a Deus, e Ele... Uai, inverteu a ordem aqui agora. Inverteu a ordem. Agora é a gente que toma uma atitude e Ele corresponde. Nós precisamos de entender que no relacionamento não existe só um lado, existem dois lados. Nós entendemos que da parte de Deus, tudo que Ele tinha que fazer para abrir o caminho foi feito. O sangue foi derramado para que nenhum outro animal precisasse de morrer. E o sangue de Jesus é um sangue que supre qualquer sacrifício. Não precisamos de nos preocupar, porque o sangue dele é absolutamente capaz de cobrir qualquer pecado, seja daqueles que já foram cometidos, ou daqueles que ainda serão, infelizmente. Mas o sangue dele é precioso e poderoso para cobrir todos os pecados. Então, da parte de Deus, já foi feito. Agora aqui nós vemos o que? Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Nós precisamos de entender que não basta apenas saber o amor de Deus, não basta apenas conhecer o posicionamento de Deus, é necessário tomar uma atitude com relação a isso. Um dia, eu estava solteiro, e eu fiquei sabendo de alguém que gostava de mim, e não ficou por aí. Eu tomei a iniciativa de explorar esse relacionamento, e ele virou um casamento, e gerou filhos. Se você olhar para a sua vida, e para os relacionamentos que você tem, e até mesmo para o seu casamento, você vai ver que teve que ter o quê? A resposta da sua parte. Houve um convite, houve um sinal, ou você deu um sinal e alguém correspondeu. É assim que funciona. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus dando a deixa dele, o sinal dele, dando o seu filho, te fazendo a imagem dele. Sabe? Gente, Satanás ele odeia você. Gledson, Deus, ele te odeia. Sabe por quê, meu irmão? Porque você, além de ser filho de Deus, criatura de Deus, ele pôs a mão em você. Você não é uma obra de Deus qualquer. E disse Deus, haja, faça, crie, e foi falando, e maravilha. Mas quando chegou em você, ele pôs a mão em você. Ele se identificou com você. E não só parou aí. Ele pegou do espírito dele e soprou. Ruach. Como é que é? Ruach? Como é que é aquela, né? E soprou a vida dele em você. Você tem uma identidade, uma identificação, melhor dizendo, muito peculiar com Deus. E Satanás não tem. Lúcifer não tinha. Ele era uma criatura. Um anjo de patente alta, de muitas glórias e riquezas, né? Como diz lá nos profetas, mas ele perdeu tudo isso, e ele viu você tendo tudo o que ele tinha, e ainda muito mais, e você nasceu para adorar a Deus. E tem um versículo da Bíblia, que é Salmo 115 e Salmo 135, que fala a mesma mensagem, que aqueles que adoram ídolos, né, que tem boca e não falam, tem ouvido mas não ouvem, tem nariz mas não cheira, tornam-se semelhantes a eles, os que o fazem, os que nele confiam, os que o adoram. Desde adolescente eu tenho comigo que adorar a isso nos deixa pessoas insensíveis, sem visão, sem percepção, sem sentidos espirituais. Ou seja, pessoas que estão focadas na idolatria, elas perdem muito, elas morrem, elas ficam sem vida. Ou ao contrário também é verdadeiro, que aqueles que adoram a Deus, que é um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que é poderoso, que é o amor em pessoa, que é sábio, que é santo, justo, que é lindo, que é maravilhoso. Se você o ama e o adora, você cada dia mais vai sendo transformado de glória em glória,
E você vai sendo transformado à imagem e semelhança dele. Nós precisamos de corresponder a esse amor, a esse desejo da parte de Deus. Ele já fez o que tinha que ser feito, ele já abriu o caminho. Você hipócrita, você que é religioso, você que está em pecado, Deus ele não se afasta de você, ele se afasta do pecado. Mas para com você, ele está de braços abertos. O que você tem que fazer? Se arrepender. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Um pouquinho antes, no versículo anterior, ele fala o quê? Deus resiste ao soberbo. Eu costumo dizer o seguinte, pastora, você tem um problema com o diabo. Isso daí é fato, né? Quem não tem problema com o diabo aqui, né? Como é que a gente resolve isso? Clama o sangue de Jesus, repreende no nome de Jesus, faz um jejum, faz uma oração, consagração, você resiste ele, tá o quê? Resolvido. Em Jesus você é mais que vencedor. Pronto, com o diabo está resolvida a parada. Eu tenho um problema com a Lúcia, eu desentendi com ela, você me perdoa, irmã, fui ignorante, falei o que não devia. A gente vai conversando, vai cedendo, com humildade a gente não resolve? Beleza. Um problema entre irmãos, entre ser humano também dá para resolver. Mas agora quem vai te salvar se Deus resistir você? Porque a Bíblia fala que Deus ele resiste ao soberbo. Como diz o Chapolin Colorado, né? Quem poderá me defender, né? A verdade é que se Deus se opor a você, não há o que fazer. E é assim que acontece com todos aqueles que diante de tamanha expressão de Deus, amor de Deus, onde Deus deixa bem claro o amor e a vontade de se relacionar, mas se endurecem no pecado, se endurecem na vida que estão, Deus ele endurece de cá. Mas sabe o que é interessante? Ele não endurece naquele sentido birrento, ele endurece no sentido de que Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Olha o que depois de ter falado, é aqui mesmo? Que eu li agora aqui, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Deus ele não endurece com o orgulhoso porque ele não ama o orgulhoso. Ele tem uma aversão com o orgulho, rebeldia. Ele não aceita, ele resiste. Mas ele está constantemente te dirigindo, te conduzindo ao arrependimento. Por quê? Ele quer que você se relacione com ele. Ele quer que você se volte sem reserva. Eu estava vendo uma vez um livro do Atmani, já estou terminando já, né? E eu gosto demais daquele exemplo dele, porque teve um momento na minha vida, as pessoas mais velhas vão lembrar, que eu dei umas cabeçadas, né? Pequei, fiz o que não devia, fui para o caminho da disciplina, e Deus falou muito no meu coração. E eu lembro que no início do meu concerto, eu li esse livro, ou eu já tinha lido e fui lembrado disso, e ele dizia o seguinte, que certa vez num churrasco de família, na beira de um rio, estava lá uma família reunida, repleta de pessoas. E aquele negócio, né, rio, família reunida, você acha que o pessoal não vai dar uma pulada lá? Resolveram pular no rio e brinca daqui, brinca dali, e uma pessoa se aventurou aí um pouco mais adentro e começou a se afogar. Que bom que tinha na família um bombeiro, que era bombeiro, né, e estava lá e poderia salvar. E o rapaz se afogando, e o cara que era bombeiro nada fazia. E a família desesperada, e o cara nada fazia. E meu Deus do céu, o cara está morrendo. E debatendo, e gritando, e a família desesperada. Não vai fazer nada? E o cara não fazia nada. E o cara morrendo. Até que morreu. Acabou. O cara se entrega lá no meio do rio e parou de se debater. O que o cara faz? Pula e aplica o resgate, salva a pessoa, e vem os dois para a margem, feliz da vida, glória a Deus, a vida foi salva. Aí ele estava falando no livro o seguinte, que quando alguém
está com suas próprias forças tentando resolver os problemas, as coisas da vida, Deus ele recua. Mas quando há a rendição, o quebrantamento, a entrega, não aguento mais. Aí o nosso Deus amado, ele pode vir e aplicar a regra da salvação, aplicar os princípios da salvação, do conserto, da restauração, da transformação, e te trazer e resgatado. Por que você esperou tanto tempo para pular no rio? Porque se eu pulo no momento que ele está se debatendo, eu e ele morria. Porque ele não ia deixar eu aplicar o princípio correto para resgatar ele. Ele ia me atrapalhar e eu corria também risco de morrer. Deus, ele é um cavalheiro, né? Ele é muito gentil. No momento em que você disser, eu me rendo, ele vai vir ao teu encontro. E ele mais uma vez mostrando para mim e para você, eu quero ir ao teu encontro. Eu quero me relacionar com você. Vamos corresponder a esse amor? Vamos corresponder? Seja no dia a dia. Leia mais um versículo da Bíblia por dia, leia mais um capítulo, ore mais 1 minuto, ou 10 minutos, ou meia hora. Ore mais, leia mais. Tem muita coisa na tua cabeça lutando? Talvez é porque está sobrando espaço para essas coisas. Começa a se encher mais com as coisas de Deus. Está assistindo bastante Netflix? Assista menos. YouTube, Facebook. Queridos, lá no céu, muitas pessoas vão dizer para Deus, Senhor, eu não tinha tempo. Deus vai mostrar a lista de entrada e saída da internet. Você entrava a tal hora e entrava. Nós sabemos que esse celular é uma bênção. Eu posso aqui agora receber uma ligação e a minha esposa falar, Renato, corre aqui para casa, eu preciso de você agora para levar o meu filho que caiu aqui, machucou, e leva lá. Comunicação, agilidade, tem um lado bom, o dinamismo, essa coisa, mas isso daqui, quantas pessoas não andam com isso, não andam mais com isso na mão, agora andam com isso, e como se não bastasse você ver pessoas andando na rua assim, ó. E quantos vídeos na internet você vê de pessoas que se acidentaram, morreram, se machucaram, caíram em buraco, bateram em poste, tropeçaram, pagaram o mico porque estava vidrado assim, ó. E, queridos, vamos voltar os nossos olhos para Jesus. E eu quero encerrar cantando essa canção. Quantos querem viver algo novo? Corresponda. O que Deus tem que fazer, irmã Luzia? Deus não tem que fazer mais nada. Agora só depende da nossa resposta, do nosso posicionamento.